Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo no canal Família Del na Inglaterra. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre custo de vida na Inglaterra. Quando a gente está pesquisando para se mudar para algum país, uma das primeiras coisas que a gente precisa saber é quanto custa viver nesse país, para saber se vale a pena se mudar para lá, para saber se o salário que você provavelmente vai ganhar vai dar para pagar as contas. E assistir vídeos assim de custo de vida ajuda bastante. Gosto de ver vídeos sobre custo de vida de outras pessoas morando em outros países, para fazer uma comparação, para saber como que é a vida em Portugal, como é a vida na França, como é a vida nos Estados Unidos. Eu acho vídeos assim bem interessantes. E com certeza eles ajudam bastante para quem tá querendo imigrar. E o vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o custo de vida da nossa família, é o nosso estilo de vida, então leve isso em consideração. Não leve esses valores como uma verdade absoluta, esses valores podem variar bastante. Isso é sempre bom lembrar. E todo mundo que faz vídeos de custo de vida acaba falando isso e eu não posso deixar de falar também. Então os valores que eu vou falar aqui são para uma família de 3 pessoas, é um casal e uma criança de 2 anos, quase 3 anos. E eu vou tentar elencar os principais gastos básicos, não vou falar nenhum gasto supérfluo, nenhum gasto que você não precisa ter para morar aqui. O primeiro gasto que todo mundo sabe que vai pegar a maior parte do seu orçamento é o aluguel. E aqui o aluguel não é barato, todo mundo sabe disso. E aqui o aluguel não é barato, como eu acho que em todos os lugares, gente. Nenhum vídeo que você assiste sobre custo de vida, a pessoa fala, nossa, o aluguel é tão barato aqui. Nós moramos em uma cidade que fica a 35 milhas de Londres. A gente não mora em Londres, a gente não mora na zona em volta de Londres, a gente não mora no condado de Londres. Mas a gente tem fácil acesso a Londres, porque as estradas aqui são muito boas. E também tem trem que leva a gente pra lá, então a gente consegue chegar em Londres de carro da minha casa até o centro de Londres. A gente consegue chegar em 50 minutos, 1 hora, dependendo do trânsito. E de trem vai demorar um pouquinho mais, porque como a gente mora numa cidade pequena, a gente vai ter que fazer algumas conexões. Não tem trem direto de onde eu moro, então vai demorar 1 hora e meia, 1 hora e 45 minutos mais ou menos. Então, levando isso em consideração, o nosso aluguel não é tão alto quanto de quem mora em Londres. A gente mora em uma casa, é um sobrado pequeno. São 2 quartos e um banheiro só. Na parte de cima ficam 2 quartos e o banheiro, na parte de baixo. Na parte de baixo é a sala, uma cozinha super pequenininha, um armarinho ali na entrada da casa. E é isso, basicamente. E o quintal no fundo, né? Claro. Nessa casa a gente paga de aluguel £1.250. E além de pagar o aluguel, a gente também tem que pagar o Council Tax, que é uma espécie de IPTU, digamos assim, porque é um imposto que a gente paga pro Council. O Council é como se fosse a prefeitura daqui, mas é um pouquinho diferente do Brasil, porque a prefeitura ela é relacionada a uma cidade só, e o Council aqui, ele administra várias cidades. Mas é basicamente isso, acho que eu vou fazer uma comparação do IPTU com o Council Tax. Então, de Council Tax, o locador também tem que pagar, no nosso caso, a gente tem que pagar o Council Tax. O Council Tax, ele vem um boleto, no começo do ano vem um boleto, você pode pagar ele à vista ou pode pagar parcelado. A gente escolhe pagar parcelado e o valor dele parcelado fica £177 por mês. Então, são 12 parcelas de 177. Então, com casa, com imóvel, a gente gasta o aluguel 1.250 e 177 do Council Tax. O segundo maior gasto do nosso orçamento seria o mercado, seria o que a gente gasta com comida. Esse valor varia um pouco, tem mês que a gente gasta um pouco mais, tem mês que a gente gasta um pouco menos. A gente raramente sai para comer e a gente raramente pede delivery. Primeiro porque aqui na nossa região, aqui na nossa cidade, não tem muitos restaurantes. Na maioria das vezes são restaurantes indianos e a gente não gosta de comida indiana. Ou é hambúrguer, então... Ou também tem kebab, eles gostam bastante de kebab aqui. Então, quando a gente vai pedir comida fora, ou a gente pede kebab, ou a gente pede hambúrguer, porque a gente não gosta de comida indiana. Então, é basicamente isso. Então, por isso a gente quase não pede delivery. E a gente gosta bastante de cozinhar. Eu adoro cozinhar, o meu marido também gosta de cozinhar. Então, a gente acaba fazendo bastante comida em casa. Então, com o mercado, eu fiz uma média, a gente gasta entre 550 e 600 pounds por mês no mercado. Esse valor a gente não gasta de uma vez, a gente não faz compra mensal. A gente vai no mercado quase todos os dias. Na verdade, eu vou no mercado quase todos os dias. Porque eu tenho um mercado aqui do lado da minha casa, tipo, 5 minutos andando de casa, eu tenho um mercado bem grande. Mas a gente costuma ir em um mercado chamado Lidl, que ele é um dos mercados mais baratos aqui da Inglaterra. A gente costuma ir lá uma vez por semana ou uma vez a cada 10 dias para fazer uma compra maior. Eu tento ir nele para comprar poucas coisas, para comprar coisas que estão faltando no dia a dia ou alguma coisa que eu preciso fazer naquele dia. Por exemplo, resolvi fazer um bolo e não tem o leite condensado. Então, eu vou lá e compro o leite condensado. Eu tento fazer isso nesse mercado aqui. Agora, com relação às contas básicas da casa. Água.
Água a gente paga 76 pounds por mês e eu acho o valor muito caro. Aqui na Inglaterra, diferente do Brasil, a gente tem várias companhias que administram a água na região. No Brasil, a gente não tem como escolher a companhia, é a companhia de água da cidade. Por exemplo, na cidade onde eu morava, no Mato Grosso do Sul, o nome da companhia de água era Sanesul. Então, a gente tinha que pagar água para essa companhia. Mas aqui a gente pode escolher o provedor de água. Não tem muitas opções, mas você pode escolher. Se eu não me engano, são 3 opções aqui na cidade onde eu moro. Então, a gente escolhe uma, eles te dão lá o valor da tarifa, quanto que tá a tarifa de água. Você escolhe uma e começa a pagar para ela. E aí tem a opção de você pagar todo mês, do jeito que a gente paga, ou também pagar trimestral, se eu não me engano. No nosso caso, a gente paga todo mês. E também tem a opção de pagar. Nesse valor que a gente está pagando, eles estão fazendo uma estimativa. Eles têm lá, não sei, talvez uma tabela de uma família de 3 pessoas, quanto que gasta, e eles cobram isso da gente. Eles não vêm aqui medir eles não vêm aqui ver o medidor de água. Então, é isso que eles estão cobrando da gente, porque eles acham que é isso o valor correto para uma família de 3 pessoas. Então, por enquanto, no caso, a gente tá pagando 76 pounds de água por mês. Inclusive, eu vou ligar lá hoje, porque eu tô achando muito caro essa água. Tá mais caro do que a energia. Com relação à energia, a gente paga 66 pounds por mês de energia. Também, da mesma forma da água, você pode escolher a companhia de energia que você vai pagar. A gente escolheu uma companhia chamada British Gas and Energy. Então, ela cobra conta de gás e conta de energia. E a outra conta que eu ia falar é a conta de gás, que a gente tá pagando por mês 28 pounds por mês. Essas duas contas, se eu não me engano, também são estimativas, mas eu não tô achando tão caro, então, não sei, talvez eu deixe desse jeito mesmo. E todo mundo sabe que a Inglaterra é um país muito frio, então esse valor do gás muda de estação para estação. No mês de inverno a gente vai pagar mais de gás e no mês de verão, obviamente, a gente vai pagar menos. Tem uma outra conta essencial aqui, que eu não vi em nenhum país, cobrando isso, não vi nenhum vídeo de custo de vida, alguém falando disso, mas aqui na Inglaterra tem, e a gente tem que pagar, é obrigado, porque senão você vai receber uma multa em casa. O nome dessa conta é TV License, o nome dessa taxa é TV License, você tem que pagar, basicamente você tem que pagar para usar a sua televisão, porque se o council descobrir que você não tá pagando TV License, você vai ganhar uma multa. Talvez eu pesquise e coloque aqui na tela para vocês saberem quanto que é. Então a gente paga 15 pounds de TV License por mês. Com relação à internet da casa, a gente contratou um plano com a BT e a gente paga 40 pounds por mês numa internet de 50 mega. Vou confessar que não é a melhor internet do mundo, mas eu já vi outras pessoas falando aqui na minha cidade que a internet nessa região não é boa, então não tem muito o que reclamar. Não adianta mudar de operador, então a gente vai continuar com essa mesma. Então são 40 pounds por mês de internet. Com relação à internet de celular, como a gente tem um plano que a gente paga nossos aparelhos parcelados, a gente paga um pouquinho caro na nossa conta de internet. Então, esse valor que eu vou falar tá incluído o parcelamento de 2 iPhones e a internet ilimitada para os 2 celulares. Então, a gente paga 152 pounds por mês de internet e a nossa operadora é a EE, que também não é uma internet muito boa nessa região aqui. O problema é nessa região, a gente tem um problema muito ruim de sinal de 4G aqui, 5G quase não tem. Quando eu vou ao mercado, por exemplo, que é aqui do lado da minha casa, se eu chego assim, tipo, 10 metros do mercado, minha internet já não funciona mais. Eu fico sem internet no mercado, a gente não consegue usar o 4G, o 5G e o mercado não tem Wi-Fi. Então é um pouquinho de caos nessa região aqui em relação a sinal de celular. Mas a gente tem que pagar porque a gente vai sair de casa, a gente vai precisar usar o celular em outros lugares, né? E dentro de casa a gente usa o Wi-Fi, então tá tudo bem. Agora, com relação ao transporte, no nosso caso a gente usa carro e meu marido tem uma moto também. Ele tá usando a moto agora pra ir trabalhar, então ele tá gastando bem menos de gasolina, de combustível e também de manutenção de carro. Então o carro fica comigo, eu uso o carro quando eu preciso. Eu uso o carro muito pouco mesmo. Eu uso se eu preciso mesmo, porque eu não gosto de dirigir. Eu não sei se eu já falei em algum outro vídeo, acho que teve um vídeo que eu falei que eu não gosto muito de dirigir. Mas, enfim, eu não gosto muito de dirigir, então eu acabo usando o carro muito pouco. Mas é muito bom ter o carro em caso de emergência, né? E outra coisa que, como a gente mora no interior, a gente não mora em Londres, a gente não mora numa cidade muito grande, ter carro é muito bom aqui. Eu não vou falar que é essencial, porque passa ônibus aqui, tem o trem também, mas você fica dependente de horários, às vezes você vai se atrasar, às vezes o trem atrasa, o ônibus atrasa, no final de semana os horários são mais reduzidos, então ter o carro ajuda muito aqui para quem mora no interior. As cidades aqui, elas são um pouquinho afastadas umas das outras,
Assim, elas são perto se você tiver carro. Se você tiver carro, você chega muito rápido entre uma cidade e outra. Mas se você não tiver, se você depender de trem ou ônibus, você vai demorar um pouquinho pra chegar. Às vezes você tem que caminhar até a estação, dependendo de onde você mora. Mas, então, ter carro ajuda muito pra quem mora aqui no interior. Apesar de eu não usar muito o carro, é muito bom ter o carro caso eu precise. E os gastos mensais que a gente tem com o carro são o seguro. No seguro do carro, a gente paga 54 pounds por mês. A gente paga um negócio chamado Green Flag, que é uma assistência caso você use o carro na União Europeia, em algum país da União Europeia. Por exemplo, você vai viajar para França, ou para Portugal, ou para Espanha. Se você for de carro para lá, essa Green Flag vai te dar assistência caso você precise. E a gente paga R$21,50 por mês de Green Flag. Outro gasto mensal que a gente também tem com o carro é o imposto que a gente tem que pagar para rodar com o carro na rua. É como se fosse o IPVA, talvez. Aqui o nome desse imposto é Road Tax e a gente paga 15 pounds por mês de Road Tax no carro. Eu vou falar os gastos mensais da moto também, caso alguém tenha curiosidade, mas não é muito comum a pessoa ter moto aqui. São poucas motos que a gente vê na rua, diferente do Brasil que a gente vê bastante moto. Aqui são poucas motos que a gente vê na rua. A maioria das motos são motos de delivery, de entrega de comida. Mas enfim, se você tem interesse em ter uma moto aqui, o meu marido paga 50 pounds de seguro por mês da moto. O seguro da moto todos os seguros aqui, quando você vai fazer o primeiro ano de seguro, é mais caro. Eu acho que no Brasil também é assim, né? A partir do segundo ano, se não tiver acontecido nada, não tiver tido nenhum sinistro, o seguro começa a ficar mais barato. Então, nesse caso, como é o primeiro ano da moto, o seguro é um pouco mais caro. Então, é 50 pounds por mês, é quase o valor do carro, quase o valor do seguro do carro. E de road tax também é um pouquinho caro, é mais caro que o do carro. A gente paga 19 pounds por mês de road tax da moto. E a gente não paga Green Flag porque a gente não vai com a moto para fora do país, então não faz sentido pagar. Com relação a gasto com gasolina, como eu uso muito pouco o carro e o meu marido usa a moto para trabalhar e a moto gasta menos, a gente não tá tendo um gasto muito alto com gasolina no momento. E eu olhei as contas do mês passado e eu vi que a gente tá gastando em média entre 80 e 95 pounds por mês de gasolina. E tem uma outra taxa obrigatória que você tem que pagar caso você tenha um veículo, seja carro, moto, van, etc., qualquer tipo de veículo. É a vistoria anual aqui do governo. Aqui essa vistoria é chamada de MOT. Você tem que fazer essa vistoria uma vez por ano, tem que levar seu veículo na garagem para fazer uma vez por ano. E para carros, esse MOT custa 54 pounds. E para moto, o MOT custa 29 pounds. Então, é uma vez por ano só que você vai fazer, que você vai pagar isso. Se você não passar na vistoria, eles te dão 15 dias para você arrumar o defeito que o pessoal da garagem achou. E você pode voltar para poder fazer a vistoria de novo sem precisar pagar. Agora, se você não passar e demorar mais do que 15 dias para refazer a vistoria, aí você tem que pagar de novo a taxa. Então, essas foram basicamente as contas essenciais, digamos assim, que você vai ter, caso você esteja morando aqui. Não tão essenciais, porque carro não é essencial. Eu não coloquei valor de transporte, porque varia muito de cidade para cidade. Se vocês quiserem, eu posso dar uma pesquisada. E eu também não sei o valor exato, mas eu acho que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o valor de transporte mensal em Londres, caso você tenha interesse. Porque em Londres não é essencial ter carro. Se você vai para Londres, com certeza não é essencial ter carro. Você vai conseguir se virar muito bem com o transporte público. Então, eu vou colocar aqui como forma de informação a mais, para quem tem interesse em saber quanto é o transporte público em Londres. Vou pesquisar e vou colocar. E esse foi o vídeo de hoje. Foi bem rapidinho, mas é um vídeo mais informativo. Vou tentar trazer vídeos mais informativos pro canal. E se vocês gostaram do vídeo, deixa um like pra nós. E convido vocês a seguir o canal se você tiver interesse em saber como é a vida na Inglaterra. Um beijo, bye bye!